Graça e paz, queridos. Boa noite a todos os meus amigos. Tenho compartilhado alguns vídeos da Palavra do Senhor com você. O objetivo é de abençoar a sua vida, de fazer com que você conheça o conteúdo da Palavra de Deus. Diante de muitas bênçãos que nós observamos na Palavra, nós encontramos a principal, a melhor de todas, que é Cristo Jesus. Aquele que um dia mudou a minha vida. E eu oro para que Ele de fato mude vida de pessoas, fazendo com que elas se tornem parecidas com Cristo, conheça Cristo Jesus como Salvador, aquele que de fato liberta, que veio para, nos diz a palavra de Cristo no período do seu ministério, Ele disse, olha, conhecereis a verdade vos libertará. E Ele diz ainda, olha, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu oro para que de fato você seja liberto. Liberto de você mesmo, liberto de todo pecado, liberto do seu eu e sendo preso em Cristo. Olha só o paradoxo. Você precisa se libertar para se prender. Prender em Cristo Jesus. Irmãos, amigos, também a Bíblia nos mostra como que nós devemos nos comportar diante de em todos os lugares, diante da sociedade, no nosso emprego, na nossa casa, no nosso lar. E nós estamos no mês da família e nós queremos observar mais uma vez o que o Senhor tem a nos ensinar, a ensinar a minha família e a sua família também. Pegue sua Bíblia, Provérbios capítulo 3, versículo 33, e nós vamos observar o que o texto tem a nos dizer, logo observando o que o Senhor quer nos ensinar como família. Irmãos, amigos, nos diz assim o texto da palavra do Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 33 diz: a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos Ele abençoa. Olha só que verdade boa de saber. A morada dos justos, Ele abençoa. Acredito que a bênção é algo indesejável para todas as pessoas. Todo mundo gosta de ser abençoado. Todo mundo quer ser abençoado. E o texto aqui vai dizer que Deus abençoa a casa dos justos. Talvez você está perguntando para você mesmo, quem é considerado como justo? Quem é visto aos olhos de Deus como justo? Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 10, está escrito algo o seguinte: não há justo, nenhum sequer. Surgiu uma dúvida na sua vida? Porque diz que nós observamos lá em Provérbios 3:33, diz que Deus abençoa a casa do justo. E em Romanos capítulo 3, versículo 10 diz que não há nenhum justo. Irmãos, amigos, quero dizer para você que aqueles que são considerados justos aos olhos do Senhor são aqueles que já passaram pelo processo que nós chamamos de justificação. É necessário passar por um processo. Porque aqueles que são vistos aos olhos de Deus como injustos é a pessoa natural. É o homem que nasce, cresce, vive e tem uma vida comum, sem conhecer Jesus em sua vida. Mas Romanos, capítulo 5, versículo 1, vai dizer que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus. Olha só, então, voltando aqui na nossa linha de raciocínio, todo homem, todo ser humano natural, são esses os considerados injustos. Como está lá Romanos 3,10, que não há um justo. Mas o homem que passa a ser espiritual, crendo em Cristo Jesus como seu Salvador, como está em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus, ou seja, passa pelo processo de justificação, logo se tornando justo aos olhos de Deus. E esse processo apenas Cristo pode fazer, por meio do seu sangue derramado na cruz do Calvário, fazendo com que a humanidade, aqueles que acreditam, que depositam a sua fé em Cristo Jesus, sejam então justificados por intermédio
do poder de Deus na vida da humanidade. Logo, nós observamos que existem muitos lares de pessoas que já tiveram esse processo, já passaram por este processo de justificação, passando então a ter vida individual e famílias que fazem parte da família de Deus, famílias que já foram justificadas, logo recebe aí a bênção do Senhor para as suas vidas. O texto aí em Provérbios 3:33 vai falar sobre duas espécies de casa, a casa do perverso e a casa do justo. Nós queremos pensar sobre a casa do justo. Nós estamos no mês da família, estamos refletindo, pensando sobre a questão familiar, os valores familiares, que são muitos contidos na palavra do Senhor. Digo que você, como cristão, você, amigo, deve observar a palavra de Deus que vai orientar você a sobressair sobre crises, conflitos familiares, caso você esteja passando. Mas aqui o texto falando que Deus, de fato, abençoa a casa do justo. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que Deus abençoa com proteção. Deus abençoa com proteção a casa dos justos. Muitas filosofias têm surgido, invadido muitos lares, tanto lares de perversos como lares de justos. Dentre elas cito o ateísmo, o materialismo, o ativismo, o mundanismo, tem entrado dentro das casas, dentro dos lares, causando enorme destruição. Famílias são ceifadas, são destruídas justamente por questões como estas que estão aí fazendo parte do convívio familiar. E muitas outra verdade também que nós sabemos é que o inimigo tem lutado com toda a sua força para destruir famílias. Mas o bom é saber que mesmo diante dessa verdade, uma outra verdade nos faz descansar, que nos diz a Bíblia que Deus abençoa a casa do justo. Olha só como é bom saber e descansar neste versículo da palavra de Deus, Provérbios 3:33, e saber que eu, como família de alguém que já de fato foi justificado por Deus, tenho a proteção do Senhor para a minha vida, para a vida da minha família, para os meus descendentes. E quando nós falamos a respeito de proteção, de família abençoada, me faz lembrar de um texto bíblico, diante de inúmeros que nós temos, de exemplos de famílias que foram abençoadas por Deus, mas eu quero dizer para você sobre uma família. Pegue sua Bíblia, Gênesis capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 14, o texto vai falar sobre a família de Ló. Uma família que foi protegida por Deus. A narrativa bíblica vai falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, uma cidade que foi destruída por causa da imoralidade sexual, sobre a prática de sexualidade ilícita, desde o homossexualismo a muitas outras coisas dentro deste pecado, que a Bíblia chama de pecado. Mas nós observamos ali, o texto vai falar que 2 anjos vieram ali, se não me falha a memória, foram 2 anjos que vieram justamente para visitar aquela cidade. E ali naquela ocasião, eles em contato com Ló, eles falaram, olha, Ló, nós vamos ficar na praça mesmo. Mas Ló então fala, não, eu quero que vocês venham para minha casa. E como de fato isso aconteceu, mas o texto diz que aqueles homens daquela cidade chegaram diante de Ló e falaram, olha, esses homens que estão aí na sua casa, eu quero que você traga-os para fora que nós iremos abusar deles. E Ló então disse o seguinte, não faça isso é loucura, mas eu tenho algumas filhas aqui que são virgens, eu dou elas para vocês, mas deixe esses homens quietos, porque se tratava do anjo do Senhor, a presença de Deus ali naquele lar. E como de fato assim aconteceu, mas o texto diz, ali pulando um pouco para frente da história, o texto vai mostrar que Deus protegeu aquela família. Deus protegeu aquele lar, tanto Ló como a sua esposa e as suas filhas receberam a proteção do Senhor, e as demais pessoas foram de fato destruídas. Nos diz a Bíblia que desceu o fogo de enxofre do céu, consumindo todas aquelas pessoas, mas Ló, uma família justificada, uma família protegida, abençoada por Deus.
porque era uma família que temia ao Senhor, uma família que cumpria com os preceitos de Deus, uma família que observava, que andava em obediência à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor para as suas vidas. Então, nós observamos primeiro que Deus abençoa com proteção e agora queremos observar que Deus abençoa com provisão, nos dando sustento diário. Olha só, nós estamos vivendo uma época muito difícil. Nós estamos vivendo em um período de pandemia, um período onde as pessoas estão desesperadas, muitas já estão entrando em desespero, em pânico, em tortura psicológica, outras já estão passando por situações financeiras difíceis, mas uma coisa é verdade, Deus vai continuar provendo na vida, mesmo diante de tantas situações. Famílias têm sido atingidas. A economia no Brasil, não apenas no Brasil, mas em outros demais países, está quase que defasada, está sendo destruída, está sendo atingida por causa desta pandemia. Nos diz a Bíblia que o abismo chama outro abismo. E esta é uma verdade. O abismo, que chama-se pandemia, está chamando outro abismo, causando destruição na economia e vai causar um estrago maior na sociedade, mas família, você que tem aí a sua família justificada por Cristo Jesus, creia na promessa de Deus, na palavra do Senhor que diz, o salmista ele diz o seguinte, olha, eu já fui moço, agora eu sou velho, eu nunca vi o justo a mendigar o pão. E nós precisamos também de andar contente diante de todas as situações. O apóstolo Paulo ele vai falar o seguinte, olha, se você tiver o que comer e o que vestir, estejais satisfeitos, estejais contentes, nós precisamos de contentar com aquilo que Deus tem nos dado, e andar satisfeito, andar sorrindo, andar transmitindo essa satisfação às pessoas do nosso convívio, às pessoas que estão ao nosso lado, porque isso é entender que de fato, uma vez que nós já fomos justificados por meio de Cristo Jesus, nós vamos ser pessoas que recebe a provisão do Senhor todos os dias. A porção diária ela virá, não sabemos de onde, mas ela virá. Deus irá prover, assim como Ele proveu na vida do profeta, mandando o corvo ali levar o pão, a carne, para que ele fosse sustentado. Deus assim fará nas nossas vidas. Pegue sua Bíblia e abra lá em 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos observar sobre um texto que mostra a provisão de Deus na vida daqueles que têm Ele como seu Senhor. Ali o texto, a narrativa bíblica vai mostrar sobre uma família que temia ao Senhor, mas uma família que ali o homem, mulher e filhos, o homem morreu, deixou uma dívida ali para aquela mulher viúva, e aquela mulher, nos diz a Bíblia, que ela encontrou com Eliseu, o profeta, alguém usado por Deus para abençoar aquela família. E ali o texto vai dizer que aquela mulher chega ali diante de Eliseu desesperada, olha, meu marido morreu, deixou algumas dívidas e as pessoas que eu tenho essa dívida com eles estão vindo, querendo levar os meus filhos como escravos. E Eliseu então perguntou, minha senhora, o que você tem aí? E ela diz, olha, eu não tenho nada senão uma botija com azeite. E esse texto nos chama a atenção para nós que somos cristãos, naquela questão que eu disse, que eu já fui moço, agora sou velho, eu nunca vi o justo a pedir o pão, a mendigar, a sair pedindo as coisas na rua. Eu particularmente nunca vi nenhum crente tendo esse tipo de atitude. E o texto aqui vai mostrar que, de fato, a mulher que servia ao Senhor, Eliseu disse, olha, eu não quero que você vá pedir coisa, né? Não vai pedir alimento para os seus vizinhos, porque Deus vai prover. Mas ele disse, olha, você vai lá e pede vasilhas, traz lá o máximo de vasilhas, porque Deus vai dar para você a porção, Deus vai aumentar o azeite para você. E como de fato isso aconteceu, a partir do momento em que ela ia trazendo seus filhos, ia trazendo as vasilhas, Deus ia multiplicando, fez transbordar, fez encher a sua casa do azeite, da porção diária. E Eliseu então disse, olha, agora eu quero que você vá, venda, pague a sua dívida e você continuará sendo sustentado por Deus. Então Deus provê com sustento, o alimento, a porção diária, Ele vai continuar dando às nossas vidas de pessoas que já foram justificadas por Cristo Jesus.
Terceiro ponto, eu quero dizer para você que Deus abençoa com salvação. A salvação é o plano perfeito de Deus para a vida da humanidade, porque ela se resume na pessoa de Cristo Jesus. E o propósito de Deus é de salvar a família. Deus abençoa a casa do justo com salvação. Lá em Atos capítulo 3, versículo 31, o carcereiro pergunta para Paulo e Silas: o que eu devo fazer para que eu seja salvo? E eles então profetizaram: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. As promessas de Deus para a salvação da família também nós encontramos lá em Atos capítulo 2. Depois eu quero que você pegue sua Bíblia e acompanhe na sua casa. Atos capítulo 2, versículo 38 a 39, nos diz a palavra de Deus que arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos. Olha só que bênção, que descanso nos traz a palavra do Senhor, que traz promessas de salvação para os nossos filhos por meio do arrependimento, e nós como pais, nós como servos do Senhor, como quem já foi justificado pelo Senhor, precisamos de transmitir o conhecimento da palavra de Deus para os nossos filhos, para que eles conheçam Cristo Jesus, se arrependam, entendam e vejam a necessidade de passar por este processo de justificação, logo entendendo e vendo a necessidade de ter Cristo Jesus em suas vidas. E por último, eu quero dizer para você que Deus abençoa com a sua presença. Olha só, foi assim que Jesus fez com a viúva de Naim, foi assim que ele fez com as irmãs de Lázaro, foi assim que ele fez com Jairo, foi assim a promessa dele que estaria conosco também todos os dias até a consumação do século. E Cristo está comigo. Cristo está comigo porque eu passei por este processo de justificação. Cristo está com você. Eu pergunto, você já tem Ele aí como Senhor da sua vida? Você já entendeu que você precisa dele para que você possa viver, para que você tenha a proteção, para que você seja abençoado aí no que diz respeito ao sentido de proteção, de provisão, de salvação e ter a presença dele? Olha só que bênção é saber que mesmo andando no meio de problemas, nós estaremos andando com Cristo Jesus. Aquele ditado, para cima e para baixo, para todos os lados. Em todos os ambientes nós vamos ter a presença de Cristo Jesus para todo o sempre. Deus abençoe a família com sua agradável presença, com sua proteção, a sua provisão e com a salvação. Toda a família pode experimentar isso, deixando Cristo Jesus entrar na sua casa, deixando Jesus entrar no seu lar, inundando, protegendo vocês, tornando vocês alguém que de fato receba a porção diária, aquilo que Deus tem de melhor para as suas vidas. Mas para isso, você precisa de passar por este processo de justificação, de entender que você de fato precisa de Cristo Jesus na sua vida, tendo Ele como o guia de todo o seu ser, o guia, aquele que orienta a sua vida para que você ande parecido com Cristo Jesus aqui nesta terra. Feche os seus olhos, vamos orar. Quero orar por você, para que você compreenda que Cristo Jesus é melhor do que tudo, que Cristo é melhor do que qualquer coisa. Como nós falamos para as nossas crianças, que Cristo Jesus é melhor que chocolate. Ele é melhor do que qualquer coisa. E você precisa de acreditar nisso. Santo Deus, nós estamos diante do Senhor para render graças ao Teu nome. Nós glorificamos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente. Porque o Senhor, ó Deus, está presente nas nossas vidas, na hora da angústia, na hora da tribulação. E nós como famílias
nós pedimos a Tua presença, a Tua proteção, a provisão do Senhor dia após dia. Diante de tudo que temos vivido, nós acreditamos que o Senhor é o escape, que o Senhor é o meio como que nós devemos solucionar os nossos problemas. Ó Deus, e que nós possamos a cada dia nos agarrarmos ao Senhor, buscarmos ao Senhor com toda a nossa força, ó Deus, amar ao Senhor de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, ó Deus, que nós possamos buscar o Senhor antes de qualquer coisa e acreditando que as demais coisas o Senhor acrescentará em nossas vidas, segundo a sua necessidade e as suas misericórdias. Nós estamos felizes porque o Senhor tem cuidado de nós e diante disso nós queremos sermos fiel ao Senhor. É o que oramos, agradecido em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, amigos, mais uma vez o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado e eu espero que Ele possa ter abençoado a sua vida com a palavra do Senhor, que possa ter gerado em você não apenas um conhecimento, mas uma mudança de vida diante dos valores que nós temos a aplicar na nossa família e também na minha e na sua vida de uma forma individual. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador seja com cada um de vocês. Shalom a todos.